O ouro da aviação durou de 1918 a 1939, durante o período de guerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitas novas invenções relacionadas à aviação foram desenvolvidas, né? Bom, eu sou o Fernando, sou inspetor de manutenção de aeronaves, tenho uma experiência um pouco mais de 17 anos de aviação e hoje vamos estar trazendo aqui essa história. Bom, este período inclui projetos de aeronave, voos de avião, né, e aviadores de renome mundial. Isso ocorreu porque anos entre as duas guerras mundiais viram um tremendo progresso tecnológico, né, no campo da aviação. Os aviões modernos são feitos de alumínio, a estrutura dele, né, uma vez que antigamente era de madeira. Esses motores são mais potentes do que os modelos mais antigos, além do impacto econômico e cultural na aviação. Durante esse período, torna a era de ouro da aviação, depois de receber muitos prêmios, né, prestígios por suas realizações, os profissionais da aviação receberam reconhecimento mundial por suas realizações, né? Então, muitos desses prêmios foram concedidos aos pilotos que quebraram recordes de velocidade e distância, né? Uma razão para isso foi o grande número de aviões e pilotos que saíram da Primeira Guerra Mundial. O americano Tony Jennings, ele liderou o primeiro voo aéreo programado em 1914. Seu hidroavião transportava passageiros e carga. O avião de Jennings tinha espaço para apenas um viajante. Os passageiros pagavam $5 para percorrer uma distância de 35 km, voando, é claro, em 1919. A primeira companhia aérea começou a operar em um avião de carga usado por caças e bombardeiros, né, da Primeira Guerra Mundial. No entanto, este táxi aéreo operou apenas alguns meses antes de enfrentar dificuldades financeiras, né? Várias companhias aéreas foram estabelecidas na Europa e nos Estados nas 2 décadas seguintes. Essas empresas usavam principalmente aviões anteriormente usados como aeronaves de passageiros ou transportes, né, militares. Esses aviões estavam bem equipados e mobiliados com estilo. Apesar de seu ambiente luxuoso, esses aviões eram muito barulhentos e não pressurizados, tornando-os desconfortáveis. Para viajar em um avião em 1933, em destaque nos cartões, os americanos e canadenses venderam aeronaves obsoletas da Primeira Guerra Mundial a preço incrivelmente baixo. Então, embora esses aviões não fossem tão duráveis, né, quanto modelos anteriores, eles eram considerados inseguros devido à sua construção de madeira e tecido. A maioria das aeronaves vendidas pelos 2 governos tinham equipados ali como equipamentos uma bússola ou outras ferramentas de navegação. Porém, vários pilotos que serviram na Segunda Guerra compraram esses aviões e usaram para realizar acrobacias, que são perigosas, né? E em locais públicos. Essas exibições geralmente resultavam em ferimentos e muitas vezes em mortes, né? As companhias aéreas foram fundamentais no desenvolvimento da aviação comercial. Muitos aviões militares antigos foram usados pelos Correios dos Estados Unidos, por exemplo, para transportar correspondências, né, entre algumas cidades.
entre algumas cidades no próprio Estados Unidos, ali na América. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, a USPS desistiu de usar esses voos por volta de 1927 e contratou outras empresas para esse serviço. O dirigível italiano Norge sobrevoou o Polo Norte pela primeira vez em 12 de maio de 1926. Foi também o primeiro avião a realizar um voo polar. Em outubro e dezembro de 1929, um Zeppelin de propriedade da Graf Zeppelin Airlines voou ao redor do mundo pela primeira vez, e isso foi graças ao avanço da tecnologia de dirigíveis feito naquele ano, né? Então, naquela época, várias companhias aéreas e europeias usavam dirigíveis. O primeiro voo transatlântico ocorreu no mesmo ano e logo se tornou popular. A única torre remanescente da Zeppelin está localizada em Recife, no Brasil. Essa estrutura única serviu como ponto de partida e chegada para passageiros que viajavam entre dirigíveis, né? Em 6 de maio de 1937, um acidente de dirigível levou o fim das viagens de dirigível. O Hindenburg, que era o maior avião construído na época, tinha mais de 100 passageiros a bordo. 36 eram passageiros, 61 eram tripulantes da Alemanha. Então, chamar desastre de Hindenburg de vento seria correto. Os dirigíveis são dirigíveis que causam apenas uma fatalidade entre todos, causaram apenas uma fatalidade entre todos os dirigíveis. O saldo de 36 passageiros morreu quando um dirigível pegou fogo durante as manobras de pouso. Um solo e 36 passageiros e tripulantes morreram de uma vez só em um incêndio. Isso ocorreu porque os dirigíveis usavam hidrogênio. Como combustível, é um elemento altamente inflamável, né? O hidrogênio é altamente inflamável. Com essa foi a única fatalidade entre os aviões mais leves que o ar. Pouco esforço é feito para o uso de dirigíveis hoje, né? As companhias aéreas começaram a usar hidroaviões na década de 1930, que flutuavam em águas calmas e nos rios. Essas embarcações usavam aerofólios como cruzar oceanos, embora alguns fossem usados para voos transoceânicos. Um dos maiores hidroaviões da época era o Dornier, do X, que pesava tanto que precisava de 12 hélices em cada asa e um casco mais pesado. As companhias aéreas pararam de usar os hidroaviões para voos entre os Estados Unidos e a Europa na década de 1940. Isso se deveu ao aumento da potência de seus aviões e pistas mais longas nos aeroportos. Aviões criados no final da década de 1930 começaram a voar distâncias maiores, né, sobre o oceano. Isso levou a maioria das companhias aéreas a mudar para viagens de aviões na década de 1940. No entanto, aviões maiores e aeroportos com pistas mais longas tornaram hidroaviões obsoletos no final da Segunda Guerra Mundial. Então, bom, se você chegou até aqui, peço para que se inscreva no meu canal, que está começando, né? Deixa aí um joinha ou um dislike, comenta aqui o que você sabe sobre o conteúdo. Então fiquem ligados para novas atualizações, né? E futuras lives também. E um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.